um misto de decepção, de raiva, de revolta e, ao mesmo tempo, um sentimento inexplicável de como alguém pode deixar o seu próprio patrimônio se destruir desse jeito. Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí, trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Pedindo a você que deixe seu like, deixe seu comentário. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal aqui, você é muito bem-vindo, valeu? Galera, quem me acompanha sabe que eu não sou de ficar gravando vídeo pós-jogo. Talvez eu tenha feito isso uma ou duas vezes desde que eu comecei a falar sobre o Botafogo aqui no canal. Via de regra, eu sou muito entusiasmado na hora de falar, eu sou muito enfático, falo às vezes até com uma certa braveza, mas hoje eu vou procurar ser o mais brando possível. Não são poucas as vezes que eu venho aqui, falo mal de John Textor, falo mal de jogador. E isso não é porque eu não gosto do Botafogo. Já fui acusado de não ser botafoguense, já me xingaram, me mandando ir para casa do Carvalho, já falaram um monte para mim. Mas eu levo de boa. Eu sei o que o Botafogo representa para mim enquanto torcedor. Eu sou torcedor do Botafogo. E eu sempre vou pontuar aquilo que eu acho que está errado, porque eu quero o melhor para o Botafogo. Se eu vejo que está errado, entendo que está errado, eu vou falar, tá errado, precisa melhorar, precisa tirar, precisa mandar embora. Eu sempre vou fazer isso, porque é minha característica, enquanto torcedor, enquanto alguém que analisa futebol. Há quem goste, há quem não goste, e isso faz parte do processo, é a coisa mais natural do mundo, alguém chegar aqui e elogiar aquilo que eu falo, e também é natural que alguém chegue aqui e fale, pô, cara, tu tá falando um monte de groselha aí. Problema nenhum em relação a isso. E pode ser que isso aconteça no vídeo de hoje, ou talvez não. Hoje é domingo de carnaval, é provável que pouca gente assista esse vídeo, porque a galera está mais preocupada com a folia, né? Preocupada em se divertir. Mas vamos lá. Talvez esse vídeo fique um pouco longo e eu de cara já peço desculpa a vocês. Vamos pontuar todas as coisas que têm acontecido ao Botafogo. O Botafogo fez uma temporada muito boa no primeiro turno do campeonato de 2023 e no segundo turno o Botafogo degringolou, caiu pelas tabelas, aquela amarelada, né? Ficou em sexto lugar, se eu não estiver equivocado. 2024, reforços vieram e o projeto deu certo. Quem não sabe que o projeto deu certo? Nós fomos campeões brasileiros e campeões da Libertadores. Quando que nós iríamos imaginar que o Botafogo seria campeão de Libertadores? Quando? Era muito difícil poder imaginar isso. Então o projeto deu certo. Quando você faz um projeto que dá certo, a tendência é que você mantenha. A tendência é que você continue naquela linha. Há quem diga que time que está ganhando não se mexe. No caso do Botafogo, foi exatamente o contrário. Antes que 2025 chegasse, a coisa começou a piorar. Diante de um ano extremamente vitorioso, onde o Botafogo foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro, antes que esse ano terminasse, o John Textor começou a fazer tudo errado. Ele sabia da saída de Arthur Jorge, quis bancar o Durão, o Bambambam, não preciso de você, eu me faço, demorou a arrumar um treinador, e aí a coisa foi degringolando. O campeonato só começa em março, o campeonato só começa em abril, e nós tínhamos um Mundial de Clubes para disputar. Quem poderia imaginar que o Botafogo fosse disputar o Mundial de Clubes? Quem poderia imaginar isso? A maior honraria para um time de futebol é disputar o Mundial de Clubes.
nesse formato que foi feito. Nós vencemos o PSG, né? Olha só. Mas John Textor tratou a coisa de uma maneira muito desleixada. Vendeu alguns jogadores, né? Após o Mundial, principalmente. Começamos a capengar no ano de 2025. Fez algumas contratações totalmente erradas, equivocadas, a começar por ter Carlos Leiria à frente do time, que não deu certo. Trouxe Renato Paiva, certamente entre os 3 ou 4 piores treinadores da história do futebol. Trouxe David Ancelotti, que eu acreditei que pudesse dar certo por conta do sobrenome, ó. Ah, meu Deus do céu, como eu sou inocente. Como eu sou inocente. Um treinador sem sangue, um treinador sem vontade, nem parece que é italiano, porque a gente olha para o italiano e vê o italiano sangue quente, raçudo, assim como o argentino, né? E o que se via fora de campo, ao lado do campo, era uma lesma anestesiada, uma lesma com cãibra, sem vontade, sem ânimo, sem estímulo. E a coisa foi do jeito que foi. Uma campanha pífia no Brasileiro, perda de jogadores importantes, aqueles que vieram não renderam rigorosamente nada. Inicia-se o ano de 2026, já com um treinador muito bacana. Vem Martin Anselmi, que é um treinador que eu ainda acredito. Eu estou dizendo ainda acredito, porque eu vou colocar algumas observações nesse vídeo de hoje. Martin Anselmi, com uma mentalidade totalmente diferente, um projeto totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver no Botafogo, que eu particularmente gosto. Mas ele não tem as peças para poder trabalhar aquilo que ele entende de futebol. Martin Anselmi não tem as peças. Outros jogadores saem, Marlon Freitas saiu, Savarino saiu, Transferban pela cara, não podia contratar ninguém. Alguns jogadores já tinham sido contratados, mas não poderiam ser inscritos, porque o Transferban não permitia. Um time que só tinha um zagueiro em condições de jogo, que era o Barbosa. Tinha lá para ser inscrito o Ítalo, o grande Ítalo, que era do time B do Toronto, lá do Canadá. Ítalo, do time B do Toronto. Eu fico imaginando o time do Toronto, o quão bom é para manter o Ítalo no time B. Não sei nem se ele era titular lá no Toronto B. Sinceramente, não sei. Além do Ítalo, Vidalba, faz ali o seu arroz com feijão. Maior contratação da janela do Botafogo. 16 milhões. Botafogo que já contratou jogador de 170 milhões. Quase 200 milhões. Aí tem no Vidalba a maior contratação da temporada. Vem um empréstimo com a agiota. O John Textor foi atrás de um agiota para pegar o empréstimo, 25% ao mês, coisa molinha de pagar, facinho de pagar. Tira o Botafogo do Transferban. Mas vai contratar quem? Ah, quero o Marco de César. O time falou assim: quero garantia financeira, porque você é mal pagador, você não paga ninguém. Quero o Christian Medina. O cara não quer vir, pô. Ah, quero José da Silva Borges. Quero não. Ah, quero um jogador lá do Ibis. O Ibis falou assim: aqui não. Eu sou o pior time do mundo, mas não vendo para vocês, porque vocês são maus pagadores. É isso aí. Perdemos o John, perdemos o Gatito,
Igor Jesus, Cuiabano, Gregory, foi saindo todo mundo. Você tinha John no gol, já tivemos lá o Lucas Perry, aí veio o John, tínhamos o Gatito, hoje nós temos o Neto. O que dizer do Neto? Eu vou xingar o Neto? Não tem força nem para xingar o Neto. Se eu falei aqui que o Renato Paiva está certamente entre os 4 piores treinadores da história, eu diria que o Neto é disparado o pior goleiro que eu já vi atuando. O Neto é uma brincadeira de mau gosto. O Léo Link é uma tristeza. O Raul é fraco. Mas o Neto é uma brincadeira de mau gosto. Contratar o Neto, trazer o Neto, colocar o Neto para jogar, colocar o Neto para treinar, levar o Neto para uma competição internacional, é brincadeira de mau gosto. Vamos voltar no Martim Anselmo. Por que eu disse que eu ainda acredito? Porque hoje eu quero pontuar algumas coisas em relação ao Martim Anselmo. Eu entendo que ele não tem jogadores para colocar em campo, porque o incompetente, o desonesto, o 171, o detestável, o indesejado, o crápula do John Textor, está prejudicando o trabalho do cara. Ele, com certeza, ele se arrependeu muito de ter aceitado o convite. Não era para ele ter vindo. Mas eu queria pontuar uma coisa com vocês. Eu não acredito que ele aceite imposição no seu trabalho. Quem decide quem joga, quem vai para jogo, é ele. Eu tenho certeza disso. Até porque argentino não costuma ser frouxo. Então quem escala é ele. Quem decide quem vai para jogo é ele. Quem em sã consciência colocaria para jogar hoje um jogador que sentiu uma lesão na coxa no jogo da quinta-feira contra o Fluminense, passado sexta e sábado, no domingo, esse camarada está em campo de novo. Quem em sã consciência faria isso? Foi isso que Martim Anselmo fez. Ele botou o Danilo para jogar. Eu tenho dito aqui, vídeos após vídeos, e não estou falando de hoje, eu estou falando isso desde o ano passado, aliás, desde o ano retrasado que eu falo isso. Desde o ano retrasado, que foi quando eu comecei a gravar os vídeos. Eu estou cagando para o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, para mim, não vale rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Tanto que hoje, eu não esquentei para a derrota. A única coisa que eu falei o ano passado, falei esse ano e vou repetir, o Botafogo não pode fazer o vexame de ficar em 9º lugar no Campeonato Carioca, que tem 12 equipes. Foi o que aconteceu o ano passado. Nós ficamos em 9º lugar com apenas 12 equipes. Isso é uma vergonha, um vexame. Mas conquista de título, não estou nem aí para isso. Sinceramente, o Campeonato Carioca para mim não vale nada. Então, para que colocar o Danilo nesse jogo de hoje? Para quê? O cara sentiu de novo. Vai ter condições de jogar quarta-feira lá no alto da montanha? Quem sabe, né? Provavelmente não. É desgastante para a gente ter que vir aqui fazer vídeo, ficar falando, trazendo informações, buscando informações, conversa com um, conversa com outro. E olha que meu canal é desse tamanhozinho assim. Então imagina o número de fontes que eu tenho, né? Nada. Às vezes eu pego notícia da internet, olho, dou uma pincelada, aí pesquiso um pouquinho ali, aí faço a minha análise, a minha opinião e transmito para vocês. Mas
o Martim Anselmi totalmente equivocado. Eu falei e volto a repetir. Hoje, quem tinha que estar em campo eram os atletas que estão lá na Bolívia. Eles que tinham que estar em campo hoje. E os caras que estavam em campo hoje deveriam estar lá, sentindo o que representa essa questão da altitude, né, no desempenho deles. Aí desgastou os jogadores, porque um clássico contra o Flamengo, principalmente, vai ser sempre um desgaste, porque ninguém quer perder para o Flamengo. Ninguém quer perder para o Flamengo. Tem o desgaste emocional. Eu vi a entrevista do Barbosa ao final do jogo, o cara quase chorou, pô. O cara quase chorou por culpa desse incompetente, desse desonesto, desse John Textor. O cara quase chorou, pô. E isso é muito triste pra gente que gosta do Botafogo. Desgastou os jogadores hoje, e aí o culpado é o Martim Anselmi. E assim como eu fiz com o David Ancelotti, que eu gostei da vinda dele, depois de um certo tempo eu falei assim, a partir de agora, o David Ancelotti vai ser analisado de uma outra maneira, porque ele já teve tempo para desempenhar um trabalho e não conseguiu. A mesma coisa eu falo agora para vocês aqui em relação a Martim Anselmi. A partir de agora, eu vou analisar Martim Anselmi de uma outra maneira, com toda a sorte de defeito e de incompetência da diretoria do Botafogo, com toda a falta de jogador. Uma coisa é ele ter que improvisar um jogador na zaga, ter que improvisar um jogador no meio-campo, no ataque, tudo isso eu entendo. Agora, num jogo totalmente sem importância, ele colocar jogadores importantes correndo o risco de se machucar, a culpa é dele. A culpa é de Martim Anselmi. Galera, vamos parando por aqui, já são mais de 17 minutos de vídeo. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque você está gostando do conteúdo, então te peço para deixar o like, para deixar o seu comentário, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Se você for novo por aqui e quiser dar essa moral para a gente, inscreva-se no canal, que você é muito bem-vindo, valeu? Ótimo domingo a todos. Aproveitem a folia, mas evitem o excesso de álcool. Se forem beber, não dirijam. Se forem dirigir, evite o álcool, certo? Preserve a sua vida e preserve a vida do seu semelhante. Forte abraço, estamos juntos e até a próxima.